boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, em mais um momento de reflexão e prece. Continuando a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, hoje conversaremos sobre o capítulo 169, com o título Testemunho Doméstico. O texto inicia com uma pequena frase de Paulo, onde diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despendem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja, sem que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já somos bons, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Emmanuel. Então, ao lermos essa lição, nos vem em mente a palavra caridade. Caridade vem do latim da palavra caritas, que por sua vez deriva do grego charis. Na Grécia Antiga significava graça, num sentido aproximado ao que hoje chamamos de carisma. Sua versão latina, então, ganhou a conotação de amor, da qual deriva também carinho, ou seja, sentimento de afeto, de bem-querer. Nos tempos modernos, caridade ganhou então mais conotações que se estreitaram, sendo normalmente associada à prática daquele auxílio material, que é sinônimo de beneficência. E facilmente, meus irmãos, nós confundimos como esmola, donativo ou qualquer benefício que verse sobre a assistência social. Essa associação também permite entender que caridade é um sentimento que nos traz a piedade, a compaixão, a misericórdia. Nessa fria versão de caridade, portanto, ela difere muito da totalidade da sua essência original, já que admite o seu emprego pelo simples ato de distribuir um benefício material a qualquer que seja, ligando afetivamente o doador e o carente. Segundo a nossa codificação, caridade é uma das leis naturais, ao lado da justiça e do amor,
como nós encontramos então no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, onde versa sobre lei de justiça, de amor e caridade. E aí nós encontramos a síntese de seu significado de acordo com os Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí eu pergunto, será que nós estamos sendo caridosos para aqueles mais próximos a nós? Será que nós estamos sendo caridosos para conosco? Sabemos, meus irmãos, que todos aqueles que são colocados no nosso caminho não são por acaso. E temos a consciência de que existe uma presciência do alto diante dos nossos relacionamentos com aqueles que convivem diariamente conosco. Essa lei, em sumo, nos traz que o amor e a caridade representam um complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é lhe fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance e que desejaríamos que fosse feito para nós mesmos. Segundo Jesus, a caridade não se restringe somente à esmola, obviamente. Ela nos traz a ideia da indulgência, né? Porque dela nós também somos necessitados. A virtude da caridade, ela também foi argumentada profundamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, com o título Fora da caridade não há salvação, onde o mandamento do Cristo é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. No livro, meus irmãos, Vinha de Luz, escrito também por Emmanuel, tem um texto que fala sobre a caridade. E Emmanuel, então, nos traz sobre a caridade essencial. Lembrando sempre que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele nos fala belíssimamente sobre a caridade, aonde diz que mesmo que eu falasse todas as línguas de todos os homens, de todos os anjos, se eu não tivesse caridade, isso de nada adiantaria. Trazendo então essa consciência a todos nós da importância do nosso olhar caridoso com o próximo, porque o próximo, ele está ali no nosso caminho, nos trazendo momentos de dor, momentos de reflexão profunda, momentos de lágrimas, mas para que a gente possa, sob a óptica do olhar caridoso, entender que ele é um presente do alto. Um presente, meus irmãos, para que a gente consiga transcorrer nessa pequena passagem aqui na Terra, de formas que saiamos daqui melhores do que chegamos. Que a gente possa olhar sempre aquele irmão que nos faz refletir, que nos faz olhar para ele e que nos permite que sejamos caridosos com as suas agressões, com as suas ações, agradecer aos céus por ele ser um presente em nosso caminho. E voltando a falar dessa pequena mensagem do livro Vinha de Luz, encerramos esse momento dizendo que, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, meus irmãos, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Essa caridade é a caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós, agradecendo sempre as lágrimas que são colocadas como desafios, olhando sempre a elas como degraus em direção ao Pai Maior. Que Fabiano de Cristo permaneça conosco hoje e sempre.